No final do nosso curso de mecânica clássica básica, um conceito muito importante que aparece é o conceito de momento angular. E a gente começa tratando dele falando do momento angular de uma única partícula. Então imagine que nós tenhamos aí um sistema de coordenadas. A primeira observação importante é que o momento angular L, está aqui a letra pela qual ele vai ser conhecido, o momento angular L de uma partícula é sempre definido em relação a um determinado ponto. Vamos escolher aqui o ponto O, a origem do sistema de coordenadas. Então imagine que eu tenho uma massa M, que tem vetor posição R, e vetor momento linear P, fazendo, por exemplo, um ângulo φ entre P e R. Observe que, como esses dois vetores são definidos por 3 pontos, eu posso, sem perda de generalidade, identificar esses 3 pontos com um plano XY. A definição, então, do momento angular L é produto vetorial de R por P, R vetor P, ou MR vetor V. Então, usando a regra da mão direita, você pode, se você preferir, achar mais fácil, transladar esse vetor P para cá e identificar a regra da mão direita R vetor P, vai dar um vetor momento angular L para cima, então no eixo Z, no eixo que é perpendicular ao plano de R e P. No sistema internacional, o momento angular se mede em quilograma metro quadrado por segundo, que também é conhecido como joule segundo. Em módulo, dada essa definição, em módulo, o momento angular é R vezes P vezes seno do ângulo entre eles, que pode ser interpretado de duas formas complementares, conforme fizemos algumas vezes já ao longo desse curso. Então, se eu repetir aquele desenho aqui, eu posso tanto decompor esse vetor momento linear P nessa direção aqui perpendicular a R, então essa componente aqui é o P perpendicular P seno φ, então observe que o momento angular L só depende da distância R até esse ponto O e da componente então tangencial aqui, perpendicular do momento linear. Alternativamente, ou equivalentemente, você coloca o ângulo φ aqui, e dessa vez você pega a direção do vetor P e projeta na direção perpendicular a essa direção do vetor P o vetor R. Então isso aqui é R e isso aqui é o ângulo φ, então esse trecho aqui, R perpendicular é R seno φ. Então L pode ser escrito também dessa maneira, R perpendicular vezes momento linear P. Então, como dois exemplos importantes, vamos considerar primeiro uma partícula em movimento circular uniforme num plano horizontal aqui sem atrito. Então a massa M descreve um movimento circular uniforme, ela tem momento linear, tangente aqui a trajetória, velocidade tangente a trajetória. E se eu escolher medir o momento angular em relação ao centro da circunferência, ponto alto aqui, ela tem vetor posição R, que faz um ângulo de 90 graus aqui. Então o momento angular, cuja definição é R vetor P, se você usar a regra da mão direita, vai se convencer de que o momento angular é um vetor para fora, saindo aqui do quadro. Se você considera um outro instante, em que a massa M deu aqui uma volta, sei lá, ela está aqui nesse momento, o vetor P' é diferente do vetor P, naturalmente, em módulo eles são iguais, mas o vetor é diferente, o vetor posição R' em módulo é igual a esse, mas o vetor em si é diferente, então esse vetor é diferente desse, esse vetor é diferente desse, mas quando você calcula o momento angular R', vetor P', momento angular nesse caso, você vai concluir que ele é para fora também, igual ao caso anterior. E em módulo eles também são iguais. Quanto é que vale em módulo o momento angular? Vale R vezes P vezes seno do ângulo entre eles, o ângulo nesse caso 90 graus, seno do ângulo é 1, então R vezes P, P é igual a MV. Né? Observe ainda que a gente poderia, nesse caso, lembrar que o que descreve normalmente o movimento circular uniforme é a velocidade angular ômega. Então V, em termos de ômega, R vezes ômega, onde R é distância ao eixo. Então posso reescrever essa expressão aqui como sendo mr² vezes ômega, e aí a gente identifica mr² como sendo o momento de inércia de uma única partícula. E portanto eu posso escrever o momento angular nesse caso como sendo L é igual a I ômega, que, se você lembrar, é análogo a você dizer que o momento linear é massa vezes velocidade. Então, se ômega é o análogo rotacional de V e o momento de inércia I é o análogo rotacional da massa,
Então, o momento angular é o análogo do análogo rotacional do momento linear. Considere um outro caso agora em que a partícula está andando em linha reta com velocidade constante. Está aí a linha reta e a partícula de massa m tem momento linear aqui P. Quanto vale o momento angular? Ora, conforme a gente alertou no slide anterior, essa pergunta só faz sentido se você definir o ponto O em relação ao qual o momento angular está sendo medido. Então vamos colocar um ponto O aqui, senão a pergunta não faz sentido. Então temos que colocar o vetor posição, que vai do ponto O até a massa m, e ele tem um momento linear P. O momento angular é R vetor P. Ora, regra da mão direita, se você transladar esse vetor P para cá, você acha mais fácil, R vetor P vai dar um momento angular para fora. Em módulo, o momento angular vale P vezes R vezes seno de φ, e observe que φ é esse ângulo aqui, não é? Então, R seno de φ, R está aqui, φ está aqui, então R seno de φ corresponde a essa distância D, que na verdade é a distância entre o ponto O e essa reta imaginária aqui, que descreve a trajetória da partícula. Então posso escrever o momento angular dessa maneira, m vezes v vezes d. O importante desse resultado aqui, tal como ele está aqui agora, é o seguinte, é que, embora momento angular, o nome, sugira rotações, uma partícula andando em linha reta, em relação a um ponto aqui, que está a uma certa distância dessa linha reta, uma partícula andando em linha reta tem momento angular não nulo. Então, o momento angular não necessariamente tem a ver com rotação. Observe ainda que, se no instante posterior, quando a massa estiver aqui, o momento linear dela não mudou, é o mesmo, porque eu disse que a velocidade era constante. Observe que o vetor posição agora mudou, não é? R' não é mais igual a R. E esse ângulo φ' também não é mais igual ao ângulo φ. No entanto, R' seno de φ' é novamente a projeção D, é a mesma distância entre o ponto e o eixo, e, portanto, o momento angular nessa situação, L' é igual a L que nós calculamos antes. Ou seja, o momento angular não mudou daqui para cá, porque o que interessa é a projeção desse momento linear P na direção perpendicular aqui. Perdão, é a projeção desse vetor R na direção perpendicular à direção do momento linear P. Mais adiante, quando essa massa estiver ali na frente, com o mesmo momento linear P, vai ter um vetor posição R, duas linhas diferente dos anteriores, com um ângulo φ' que é diferente dos anteriores, então, no entanto, novamente, R, duas linhas seno de φ, duas linhas, vai ser igual a D, e, portanto, o módulo do momento angular não muda. Observe que, então, nessas duas situações, são dois movimentos completamente diferentes, o movimento circular uniforme aqui e o movimento retilíneo uniforme, temos um momento angular diferente de zero em relação ao ponto O que está aqui na origem, aqui no centro da circunferência, e temos um momento angular em relação a um ponto que está aqui fora da reta, e em ambos os casos a partícula está descrevendo seu movimento e o momento angular não está mudando, né? Nesse caso é igual a m vezes r vezes v, ou mr quadrado vezes ômega, nesse caso é m vezes v vezes d, que não está mudando tão pouco. A pergunta então é como é que L muda no tempo? O que faz o momento angular variar no tempo? Vamos então escrever a expressão para o momento angular novamente, e para saber como ele muda no tempo, nós tomamos a derivada dele em relação ao tempo. Para calcular a derivada, então, desse produto vetorial, a derivada do produto vetorial é simplesmente a derivada, você faz a regra do produto da derivação, apenas mantendo a ordem dos termos, porque o produto vetorial não pode trocar de ordem, porque senão ele troca de sinal, não é isso? Então a massa eu posso colocar em evidência, e a derivada do produto vai ser dr dt produto vetorial por v, mais r produto vetorial por dv dt. Aí a gente identifica que dr dt é a própria velocidade, e v produto vetorial por v, qualquer vetor produto vetorial por ele mesmo é igual a zero. dv dt igual a aceleração a, então o que a gente obtém é que esse termo vai dar r produto vetorial por ma. E ma é a força resultante sobre a partícula.
A força resultante é a soma das forças. Propriedade distributiva do produto vetorial, posso escrever que isso é a soma de R produto vetorial por F. R produto vetorial por F é o torque, e a soma dos torques é o torque resultante. Moral da história, a segunda lei de Newton rotacional pode ser escrita como dL dt igual a torque resultante. A derivada do momento angular de uma partícula em relação ao tempo é o torque resultante. Observe que isso é análogo a gente escrever a segunda lei de Newton como dp dt igual a força resultante. Isso aqui é igual a ma para uma partícula. Note que se o torque resultante aqui for nulo, então a derivada do momento angular é zero e, portanto, ele é constante. Observe ainda, é sempre bom lembrar, que isso aqui é uma equação vetorial. Portanto, a componente x do torque resultante corresponde à derivada em relação ao tempo da componente x do momento angular, e a mesma coisa vale para a componente y e para a componente z dessa equação. Vamos então verificar que naqueles exemplos que a gente viu antes, de fato o torque resultante é igual a zero. Vamos ver se é verdade. Porque a gente tinha visto já que o momento angular era constante nesses dois casos, não é isso? Então vejamos. Qual é a força resultante no movimento circular uniforme? A gente sabe lá desde o ensino médio que a força resultante nesse caso é a força centrípeta. Né? Bom, e qual é o torque resultante? Bem, para responder essa pergunta, novamente, a gente tem que fazer uma outra. O torque resultante em relação a qual ponto? Se nós medimos o momento angular em relação ao ponto O, nós temos que calcular o torque resultante também em relação ao ponto O. E em relação ao ponto O, o torque da força centrípeta vai ser zero, porque ela está apontando para o eixo. Não é isso? Está apontando para o ponto O. Então o torque da força centrípeta é igual a zero, e, portanto, dL dt é igual a zero. E o momento angular se conserva como a gente tinha visto antes, de uma partícula, né? Já no caso da partícula em linha reta com velocidade constante, a gente tinha verificado que ela tem momento angular para fora aqui. E a gente tinha constatado que o momento angular não mudava conforme ela ia seguindo linha reta. Ora, nesse caso, quanto é que vale a derivada em relação ao tempo do momento linear? dp dt é zero porque a velocidade aqui é constante, né? E se dp dt é zero, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, o torque resultante também tem que ser zero. Também tem que ser zero, não. Nesse caso é zero, porque não tem nenhuma força agindo sobre o sistema. Então dL dt é igual a zero e L é constante, conforme tínhamos visto já. Vamos pegar um exemplo, então, em que o momento angular não é constante. O exemplo é um problema bem conhecido, é uma partícula em queda livre. Eu tenho aqui, então, um eixo XY, Y orientado para cima, X para a direita, a origem está aqui, o ponto O em relação ao qual eu vou medir tudo, momento angular, torque, etc. E a partícula M está nesse ponto. Nesse momento ela tem velocidade zero, momento linear zero, portanto, e como está sujeita à aceleração gravitacional G para baixo, ela vai cair. Na nona edição do livro do Halley, inexplicavelmente, essa partícula de massa M é um pinguim. Bem, tem a força-peso, então ela vai cair e mais adiante ela vai ter uma certa velocidade, um momento linear P para baixo diferente de zero. Nesse ponto aqui, o vetor posição dela é R. E vamos fazer primeiro uma análise escalar do problema, esquecendo o fato que tanto o torque como o momento angular são vetores, que fica um pouco mais simples. Então, em relação ao ponto O, esse momento angular aqui é RP seno de φ, o ângulo entre eles, e você constata que R seno de φ, está aqui o R, o φ é esse, R seno de φ é a distância D entre a massa M e o ponto O. A coordenada x, né, da massa M. Então, eu posso escrever momento angular como sendo P vezes D. E se eu tomar a derivada em relação ao tempo de P vezes D, o D é uma constante, porque ele está caindo em linha reta aqui. Então fica a derivada do momento linear P. E derivada do momento linear P é a força resultante. A força resultante é igual ao peso mg. Então fica dmg, o dl dt. Por outro lado, se você fosse calcular independentemente quem é o torque resultante nessa partícula aqui, seria
o R vezes a força resultante, que é igual a força peso, vezes seno do ângulo, é o mesmo ângulo que nós tínhamos antes, nesse caso. Você identifica novamente R seno φ como sendo a distância D. Então aparece D vezes a força resultante, dmg, e, de fato, o torque resultante igual a dl dt, conforme a gente mostrou antes para um caso geral. Você pode fazer também uma análise vetorial desse sistema, para verificar que é verdade a igualdade de dl dt igual ao torque resultante. Então, para isso, a gente escreve primeiro quem é o vetor posição nesse caso aqui. Esse vetor posição tem uma componente i e uma componente j, um xi mais um yj, onde o i está na horizontal para a direita e o j está na vertical para cima. A componente x desse vetor é o próprio d. E a componente j, que está para cá, então se o j é para cima, tem um sinal negativo, e essa componente y desse vetor posição é simplesmente a fórmula lá do ensino médio, y0 mais v0 yt mais um meio de at quadrado. Nesse caso, v0 é igual a zero, e a aceleração é menos g, então dá menos gt quadrado sobre 2. Por outro lado, quem é o momento linear P, que é m vezes v, você pode, se você preferir, calcular v derivando em relação ao tempo, essa expressão aqui de cima derivando em relação ao vetor posição, que está copiado aí. Então, esse termo aqui é uma constante, então a derivada dele em relação ao tempo dá zero, e esse termo aqui, quando derivar em relação ao tempo, vai dar menos gt, não é isso? Então, multiplicado pela massa m dá menos mgt na direção j. Então, é na direção j, é para baixo porque tem o sinal menos, e é linear no tempo porque a velocidade cresce linearmente no tempo, em módulo. Então, como é que calculo o momento angular L, que é R vetor P, quando tanto R quanto P estão dados em termos de suas coordenadas, em termos de suas componentes vetoriais? A gente lembra de quando estudamos o produto vetorial, que você pode calcular o determinante de uma matriz que tem I e JK aqui em cima, e depois aqui eu coloco o vetor posição R, que tem D na componente J menos gt quadrado sobre 2, e na componente K o vetor R igual a zero. Depois aqui embaixo eu coloco o vetor P, que tem 0i e tem menos mgt na direção J, na direção K tem 0. Bom, esse determinante pode calcular de várias maneiras. Na componente I você elimina essa linha, essa coluna, é isso vezes isso, menos isso vezes isso, que dá 0. Na componente J você elimina essa linha, essa coluna, dá isso vezes isso, menos isso vezes isso, que também dá 0. E na componente K vai dar esse vezes esse, que não é 0, menos mgd vezes t, menos esse, que dá 0. Então, finalmente, na componente K temos menos mgt vezes d. Olha, só de olhar para essa figura, você sabia que o momento angular teria que ter uma componente K. K é um vetor para fora, saindo aqui do quadro. Por quê? Porque tanto R quanto P estão no plano XY, e o produto vetorial dos dois tem que estar perpendicular ao plano. Nesse caso, como K é um vetor unitário para fora do quadro e tem o sinal menos, é porque é um momento angular, então é um vetor para dentro, né? Para dentro, furando aqui, entrando no quadro. O torque resultante é igual ao produto vetorial de R vezes a força resultante, a força peso nesse caso, né? Normalmente a gente pode escrever o produto vetorial como sendo esse determinante dessa matriz, tem JK aqui, tem o vetor R copiado como aqui em cima, e a força resultante é uma força peso para baixo, né? Ela tem 0 na direção I, menos mg na direção J e 0 na direção K. Calculando o produto vetorial, novamente só vai aparecer a componente K, que é esse termo vezes esse, menos esse vezes esse, que dá 0. Então dá K menos mgd. O torque resultante também é um vetor para dentro, assim como o torque. Esse aqui depende do tempo, esse não depende do tempo, e se você for verificar, tomar a derivada em relação ao tempo desse vetor que está aqui, a derivada em relação ao tempo de menos k mgt vezes d, será simplesmente menos mgd na direção k, que coincide com essa expressão que está aqui em cima, que é igual ao torque resultante.